colegas, acabamos de sair de uma reunião com o ministro Onyx. Novos tempos virão, tá? O ministro ficou estupefato com o que ouviu, porque o que passa pela perícia médica no momento, principalmente os peritos, tamanho assédio, as ilegalidades, o nosso acesso ao judiciário, contestando tudo, e levamos farta documentação comprobatória de tudo que está acontecendo para o conhecimento do ministro. O ministro se comprometeu de pronto a sanar vários problemas, nos pediu para que encaminhasse de forma mais detalhada e logo estaremos encaminhando pendências, como várias coisas, pontuação do faltoso, perseguição ao perito, suspensão dessa coisa de perseguição, enfim. Eu vou passar para Chico, doutor Francisco, para que ele possa discorrer mais um pouco. Colegas, foi uma reunião muito produtiva. O ministro deixou claro que não compactua com medidas persecutórias dentro do Serviço Público Federal. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da carreira. Nós realmente fomos muito felizes no acervo probatório entregue ao ministro, e ele deixou claro que isso será resolvido. E nos pediu ajuda para demonstrar onde que estão ocorrendo os abusos, onde que estão ocorrendo os erros, porque o que ele quer é que a perícia entregue para a sociedade uma perícia de qualidade, que a gente mostre resultados, coisa que não está ocorrendo hoje em dia. Nós temos uma gestão que está trabalhando para si próprio e para os seus amigos, em detrimento da categoria, e distribuindo ameaças e processos para aqueles que não compactuam com suas diretrizes. E, inclusive, por falar nisso, nós pedimos, e o ministro foi muito sensível nesse aspecto, e vai trabalhar nesse aspecto, ele concordou em avançar nessa pauta, a imediata suspensão de qualquer medida punitiva que esteja em curso agora na subsecretaria contra qualquer perito médico referente a ponto, a PAD, a PEGAMP, até que a coisa esteja bem assentada, bem alinhada, tudo resolvido, para que a gente não tenha mais injustiças do que já estão ocorrendo agora, em virtude do que a gente levou, inclusive em relação, por exemplo, ao mandato de segurança que foi conseguido ontem. Então, nós temos agora portas abertas com o Ministério, alinhamento direto com o ministro, e nós vamos, com certeza, voltar a novos tempos, onde a associação vai voltar a poder dialogar em paz com o governo em prol da sociedade, em prol da categoria. E, como já mencionado, o mandato de segurança de ontem diz respeito ao DocMed, que, no nosso entendimento, diante da decisão de ontem, o DocMed morreu. Simplesmente isso. Haja vista todas as pautas tratadas com o CFM, desde aquela famigerada ata, ainda na Secretaria de Previdência e Trabalho, em seguida ainda um ofício circular, uma circular de 155 sobre ação civil pública no Sul. Depois tentaram consertar e que, de fato, acabou explicitando tudo o que nós já dizíamos antes, ou seja, o DocMed é e continuará sendo ilegal. E, por isso, a Justiça também ontem reconheceu ser o DocMed um ato meramente administrativo e como sendo não é para ser realizado pelo perito. Ou seja, a única condição do perito realizar uma perícia inicial é aquela advinda do perito remoto, ainda quando ele manda para o presencial. Fora disso, não tem que fazer absolutamente mais nada. Não se trata mais de DocMed. Por favor, Francisco. O Conselho Federal de Medicina, no ofício COJUR CFM 195/2021, deixou muito claro, e eu não entendi porque a gestão comemorou aquele ofício, deixou muito claro que, para eles, o DocMed não é ato médico pericial, não é ato médico, é uma análise meramente documental. Tanto que o Conselho se eximiu de fazer qualquer tipo de análise ética do ponto de vista do perito que está fazendo DocMed, porque, na opinião do Conselho Federal de Medicina, em não sendo uma análise médica, aquilo está fora do escopo do Código de Ética Médica. Tudo que não é ato médico
não pode ser submetido à análise do Código de Ética Médica. Foi por isso que o Conselho Federal de Medicina disse que não ia fazer análise, julgamento ético dos casos de DocMed. Não é porque o DocMed é legal, é porque na visão do CFM, o DocMed não é ato médico. Então, juntando isso com a decisão da Justiça Federal de Brasília de ontem, está claro que o perito fazer DocMed é igual ao perito fazer contagem de tempo de serviço, o perito fazer análise de aposentadoria regular, é igual ao perito fazer análise administrativa no balcão. Toda sorte de tarefa que não é da competência da Perícia Médica Federal, e sim exclusiva da carreira do Seguro Social do INSS. Isso seria, inclusive, uma invasão de competência da nossa parte. Então, a gente deixou isso bem claro para o ministro, ele entendeu, né? Então, reforçando o que o Argolo falou, a nossa visão, deixar para o Paulo Vitor esclarecer, o DocMed não é para ser feito nem no remoto e nem no presencial. Doutor Paulo Vitor, afinal, o DocMed morreu? Bom, para além das questões políticas colocadas também pelo Dr. Argolo e pelo Dr. Francisco em relação a essa reunião com o ministro Onyx, o que me compete aqui falar na condição de chefe do departamento jurídico é comentar um pouco em relação a essa mais recente decisão da associação relacionada à suspensão do ofício circular 2696 de 2021, na qual o subsecretário exigia que os peritos médicos do regime de atendimento presencial, os peritos médicos sem atendimento presencial, realizassem a avaliação pericial, mesmo daqueles segurados que tinham o benefício concedido remotamente. Desde o primeiro momento, a associação já tinha se movimentado e já vinha se manifestando, tanto a diretoria como o departamento jurídico, em relação à ilegalidade desse ato. Nós apontamos lá no início, e nesse intervalo em que a Justiça não se manifestou, a gente sempre ponderou, sempre apontou que o ofício era desprovido de fundamentação legal, e agora, ainda que de forma um pouco demorada, a decisão veio com bastante fundamento, com bastante substrato. A juíza alegou peremptoriamente a questão da falta de plausibilidade de se exigir uma nova perícia presencial para aquele que já tenha tido o benefício concedido remotamente. Enfim, como o Dr. Argolo pontuou, a nosso ver, o DocMed simplesmente acabou. Porque todos os peritos que estão em trabalho remoto e que têm encaminhado os segurados para a perícia presencial estão sendo protegidos pelos mandados de segurança individuais patrocinados pela associação e, portanto, então, permanecem encaminhando para o presencial e permanecem resguardados. E para aqueles peritos que estão no atendimento presencial e estavam sendo, até pouco tempo, compelidos, obrigados, assediados pela gestão a também realizar perícias de DocMed, mesmo o benefício já tendo sido concedido remotamente, também estão resguardados agora por esse mandado de segurança coletivo. Então, a orientação, como o Dr. Argolo mencionou e o Dr. Francisco, é de que peritos no trabalho remoto encaminhem os DocMeds para o atendimento presencial, e peritos que estiverem no atendimento presencial, esses segurados vindos do encaminhamento do remoto façam, e aqueles que eventualmente o perito do remoto não seguiu essa orientação e concedeu o benefício, essa perícia tem que ser encaminhada para o pós-perícia, como o Dr. Francisco bem pontuou. Em relação, um último ponto importante de destacar é que, em relação a eventuais questionamentos, a gente sabe que várias chefias do Brasil têm provocado os peritos a se justificarem, a se manifestarem do porquê não terem feito perícias pós-DocMed, né, novas perícias de DocMed presencial, que encaminhem o inteiro teor dessa decisão, que está em todos os grupos de WhatsApp, para a chefia, e comuniquem à associação de qualquer tipo de tentativa de responsabilização ou, enfim, de punição, como também tem acontecido nos casos de progressão funcional. Ok? Ok. Gente, novos tempos começaram. Um abraço. Um abraço. Um abraço.